tarde, nossa 20ª semana do nosso projeto Segundas com Foco. Que alegria! Estamos entrando hoje no nosso 5º mês, onde nós estamos aqui todas as segundas-feiras com muita constância, presença, entregando muito conteúdo de qualidade. Eu tenho certeza, tá? Não vou ser falsa modéstia aqui não, eu tenho certeza que se você está comigo desde a primeira live, onde eu ensinei como mudar a sua vida em 30 dias, você já pegou várias chaves, já sentiu o poder da mudança na sua vida. Eu sou Karine Carmo, eu sou mentora de mulheres na área de disciplina e criação de rotina intencional. E hoje eu vou falar da minha vida, dos meus bastidores, da minha rotina leve e real, que é real mesmo. Eu escolhi montar essa rotina, escolhi mudar a minha vida completamente. E tenho mudado essa vida diariamente, ensinado hoje, eu tenho alegria por conta disso, né? Ensinado hoje muitas mulheres que têm filhos também, que têm negócios, algumas casadas, outras não, a trazerem mais leveza e um olhar mais inspirador para as suas vidas. Sejam bem-vindos, Amanda. Amanda não é mãe ainda, mas ela já quer aprender como ser mãe com leveza. Sem ser perfeita, né? Porque eu acho que quando a gente busca a perfeição, é uma prisão, porque a perfeição vai fazer com que a gente naturalmente se compare. E isso vai trazer pra gente muita dor, muita culpa, porque por mais que a gente faça, a gente vai buscar sempre se comparar com outras pessoas, né? E a gente só pode se comparar com a gente mesma, com mais ninguém. E aí eu vou falar aqui hoje, gente, um pouco da minha rotina, da minha jornada. E falar que ter 3 filhos não impede de ter leveza na vida, mas exige muita estratégia. Eu falei até disso na semana passada, num Reels que eu gravei, numa caixinha de pergunta que depois foi para o feed, sobre a comparação, né? Então, assim, filhos demanda muito da gente. Filhos dá muito trabalho, tá? Então, eu com 3 filhos não posso me comparar de forma nenhuma com uma mulher que não tem filhos, ou não posso me comparar também com a mulher que tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Cada filho é uma demanda, é uma responsabilidade, é uma personalidade. Então, o que eu acho libertador para quem é mãe é você se comparar com você e criar uma rotina que funcione para você, tá? E desconstruir a ideia que quando a gente vira mãe, a gente deixa de ser quem a gente é. Ou que quando a gente vira mãe, nosso filho é a pessoa mais importante da nossa vida. Eu nunca acreditei nisso, mesmo antes de ter filhos, né? Eu sempre achei que a pessoa mais importante da minha vida era eu mesma. E quem me conhece percebe isso, né? Isso é claro para mim. Eu me priorizo muito, eu me cuido muito. E não é da agora não. Desde muito tempo, desde muito jovem, eu tinha esse entendimento. E quando os meninos vieram, e que algumas mães me diziam antes de eu ter filho, que quando nascesse o filho, que tudo que eu visse era pro filho, que eu ia pensar só no filho. Isso nunca me aconteceu, tá? Amo muito os meus filhos, mas quando eu vejo uma coisa, eu quero pra mim, eu compro pra mim, eu busco cuidar de mim e amar muito os meus filhos. Então, assim, eu preciso me priorizar para eu priorizar quem eu amo. E a gente tem vivido assim e construído a personalidade dos meninos com esse olhar, né? Para alguém que se cuida muito, que se ama muito. E como eu tenho uma filha menina, eu acho que é um legado que eu passo para ela. É uma herança que eu deixo para a Rafaela muito importante como mulher, tá? Ela me ver como uma mãe inspiradora e como uma mulher que se posiciona. Eu acho isso muito importante. E se você acha, quem entrou aqui na live, vou esperar um pouquinho mais, se você acha que para você dar conta de tudo, você tem que se anular, hoje eu vou mostrar que é possível ter uma vida mais leve, né? Ter uma vida mais saudável e ter tempo de qualidade também. Mesmo sendo mãe de 3 filhos, no meu caso, empreendedora e agora buscando uma vida de atleta ainda. Eu tenho treinado, vocês que me acompanham sabem disso, treinado muito aqui para bater algumas metas de atleta na minha vida pessoal. Além de tudo, eu decidi agora treinar com intencionalidade, fazer muita atividade física para competir mesmo. E eu quero saber de quem está entrando, se vocês têm filhos, quantos filhos têm e como está a sua rotina de 0 a 10 ao nível de leveza. De 0 a 10, como é que está a sua rotina a nível de leveza? A minha hoje está 7, 8, tá?
E eu sei que a minha 7-8 é uma aspiração para muitas mulheres que às vezes nem tem filho e já está com a rotina assim bem bagunçada. E aí você vai ter que ter muita intencionalidade para conseguir ter uma rotina ajustada. O que é mais importante que eu vejo hoje? Muita coisa eu deixei de fazer para conseguir ter essa leveza. Muita coisa eu deixei de fazer. Porque hoje a minha agenda ela é escrita para caber só o que importa. Então hoje a minha agenda ela é escrita para caber minha família, né? Meu trabalho e minha saúde física e emocional. Eu dou muita atenção à minha saúde emocional, estou sempre atenta à minha saúde emocional. Eu acho que eu nunca estive tão atenta à minha saúde emocional, né? E como eu tenho algumas formações, eu consigo perceber quando eu estou saindo de um padrão saudável emocional. Por isso que eu defendo tanto aqui o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma base poderosa, né? Deus está acima de tudo, é o nosso pilar espiritual, mas o autoconhecimento vai te ajudar muito no seu amadurecimento, na eleição de prioridades. Então hoje a minha prioridade é família, trabalho e a minha saúde física e emocional. Dou muita atenção a isso. E eu organizo a minha rotina para isso aqui, né? Família, trabalho, saúde física e emocional. Então são as minhas prioridades. Então tudo que eu faço é voltado para esse lugar. Então eu já sei, muita coisa eu deixei de fazer se não for me levar para esse local, se não for aprimorar minha saúde emocional, minha saúde física, se não for melhorar meu tempo de família, se não for aprimorar o meu trabalho, eu deixo de fazer. Deixo de fazer porque para mim não faz sentido, porque eu já elegi as prioridades. Isso para mim é claro, é claro. Então muita coisa eu digo não, pode ser coisas legais, interessantes, mas se não me levar para o aprimoramento desses 3 pilares que eu falei aqui, que é família, trabalho com resultado, tá? Trabalho com resultado e saúde física e emocional. Se não levar para esse lugar, eu deixo de fazer. E eu organizo a minha agenda em blocos de tempo, né? E aí muita coisa saiu, deixa eu te falar, coisa que saiu da minha agenda, da minha vida, conversas de WhatsApp, praticamente hoje não uso o WhatsApp, é muito pouco. Eu usava muito, eu perdia muito tempo no WhatsApp. O que é que hoje saiu da minha agenda, mesmo trabalhando no digital? Eu não rolo feed de Instagram, eu não rolo. Eu entro no Instagram, eu posto o meu conteúdo e eu acompanho as métricas do meu conteúdo, mas eu não vou em outros perfis. Tenho me limitado a isso. No final de semana eu dou uma olhada para me inspirar em perfis que eu admiro muito, né? Mas quase não sigo ninguém. Eu seguia 3.000 pessoas, hoje eu sigo 100 pessoas, né? Então eu deixei, cortei mesmo, porque eu entendo que rolar o feed não vai me dar retorno para minha saúde física, emocional, família e trabalho. Não vai me dar, por isso que eu corto. Então eu sou bem enérgica nessa parte. E como eu quero manter uma disciplina acima da média, tudo que não for me levar para ter um aprimoramento do meu foco, da minha concentração, eu tiro. E eu vejo que rede social é uma distração muito grande. Então eu já não gostava muito e hoje eu não rolo feed, eu não vejo nada, até questões que estão assim, às vezes bombando, é pauta quente, eu não sei, eu não acompanho. Eu tenho um cronograma para o meu Instagram de conteúdo, mas eu não pego inspiração em outros perfis, né? Eu trago mais a minha realidade, que eu sei qual é a mulher que eu quero falar, e eu trago um conteúdo para falar com essa mulher. E falo muito de mim, porque eu sei que falando de mim eu vou inspirar essa mulher, que geralmente tem mais de 30 anos, já tem filhos, é casada, tem família. Então, eu no Instagram, eu vou lá só postar o meu conteúdo, acompanhar as minhas métricas. E o WhatsApp praticamente não aparece para mim notificação, muito pouca, muito pouca, muito pouca. Mas foi sempre assim, não. Eu já levei uma vida que eu passava muitas horas no WhatsApp. Eu às vezes tinha pautas do trabalho que eu resolvia no WhatsApp. E aquilo me demandava muito. Às vezes você manda uma mensagem, a pessoa não entende, você manda a mensagem de novo e ouve um áudio. Quando você vai ver, tem meia hora você ali naquela tarefa, sem conseguir sair e com a produtividade baixa, coisa que você poderia resolver em menos tempo. Então, eu disse não para essa parte. Instagram, rede social e WhatsApp, muito pouco, muito pouco. E-mail também, eu tenho um horário para isso, mas muito pouco. Quem for entrando aqui, hoje estamos falando sobre a minha rotina leve e real, como eu decidi mudar aqui a minha vida. E eu sei que eu inspiro muitas mulheres que têm mais de 40 anos, né? Eu vejo que quando a gente passa dos 40,
tem um desafio. Muitas mulheres, quando passam dos 40, acham que já estão com a vida que não tem mais o que mudar. E a minha vida, gente, é prova disso, que eu mudei tudo após os 40. Eu comecei a desejar. Eu já tinha na minha mentalidade, quando eu era mais jovem, que eu queria aos 40 diminuir meu ritmo de trabalho. Isso era claro para mim. Eu pensava numa aposentadoria aos 40, né? Como dentista. E exatamente aconteceu. Aos 41, 42, eu comecei a minha transição de carreira. Por isso que eu falo de você ter clareza do que você quer. Eu sabia que eu não queria me aposentar como odontóloga, eu sabia que eu não queria me aposentar num lugar fechado, fazendo as mesmas coisas, sem me relacionar. Eu já sabia disso muito cedo, com 32, 33. E aí eu falava com minha irmã até, né? Olha, com 40 eu me aposento. Ela, gente, como assim? Você é autônoma com 40 se aposentar? Eu sabia que eu não ia ficar como dentista, eu não ia me aposentar como dentista. Aos 41 eu fui mudando a minha vida. A minha vida não foi sempre assim, leve, tranquila, né? Hoje eu tenho uma família maior, mas minha vida não foi sempre assim. E eu quero falar para você, inspirar vocês, que depende das escolhas que vocês fazem, né? Eu comecei a live falando aqui que a minha agenda hoje ela é inscrita para caber o que importa para mim. O que é que importa para mim? Família, nem sempre foi assim, tá? Era trabalho na frente. Família, trabalho com produtividade, tá? Eu tenho que ter resultado no meu trabalho, eu não tinha essa clareza, ok? E outra coisa, minha saúde física e emocional. Eu dou muita atenção à minha saúde física e emocional. Eu estou atenta sempre à minha saúde emocional. Eu percebo quando eu estou indo para um lugar de ansiedade. Eu percebo quando eu estou indo para um lugar de desânimo e eu refaço a rota. Esse final de semana mesmo eu comentei com meu marido, gente, estou me sentindo um pouco ansiosa, eu acho que são muitas ideias, né? Eu fico muito, gente, no chat GPT, buscando conteúdo e, de qualquer forma, aquilo estimula a gente e gera um pouco de confusão mental em alguns momentos, né? E aí eu falei com meu marido, eu vou diminuir o ritmo e eu não vou fazer algumas coisas que eu tinha programado, porque eu tô ficando com a mente confusa. Então, por isso que desenvolvimento pessoal eu defendo aqui, é tão importante você se conhecer, né? Eu já sei que eu estou entrando num fluxo de ansiedade, eu consigo barrar. Então, hoje a minha agenda é família, trabalho com resultado, gente, e saúde física e emocional. Eu dou muita atenção à minha saúde. Eu perguntei aqui a quem entrou, que tem filhos, me fale quantos filhos vocês têm. E de 0 a 10, qual o grau de leveza na sua rotina? Qual a nota que você dá? A minha hoje é 7 a 8, tá? A minha rotina hoje é de 7 a 8 de leveza, graças a Deus. E as prioridades da minha vida, como eu falei, família, trabalho com resultado e saúde física e emocional me levam para um lugar. Como assim? No meu dia a dia, eu organizo muito a minha alimentação. Então, como a minha alimentação é uma alimentação praticamente de atleta, ela é muito simples, tá? Então, eu como todos os dias. Olha como a vida fica leve, né? Como você faz dieta. Praticamente todo dia frango desfiado, praticamente, e uma raiz, batata, aipim. Então, a dieta me ajuda a ter uma vida mais leve. A vida dos meus filhos também, eles seguem uma dieta. Então, assim, ficou mais simples pra gente a rotina de alimentação. Olha como isso facilita. Outra coisa também, academia para mim é um compromisso inegociável. Quem está aqui me acompanha sabe que eu não falho treino, é inegociável para mim. Eu coloquei o treino nesse lugar. O que é que acontece? Como o meu treino é inegociável, ele acontece às 6 da manhã, eu não saio à noite, eu não participo de evento à noite. Eu não participo de encontro à noite, a minha vida é muito assim, organizada para eu conseguir fazer o que é prioridade. Vocês conseguem me entender que a base é a prioridade? Por eu treinar cedo, eu não saio à noite. Por eu treinar cedo, eu não bebo. Por eu treinar cedo, eu não faço uma série de coisas que eu vejo muitas mulheres fazendo. Eu não faço porque eu tenho um horário já inegociável, que é o treino da manhã. Então é leve por quê? Porque eu faço escolhas. Mas se eu não fizesse essas escolhas, não seria leve. Eu ia faltar treino, eu não ia conseguir ir, ou eu ia cansada. Então, tudo isso, eu não viajo, eu viajo muito pouco. Eu gosto da minha vida cotidiana. Então, é leve porque eu gosto da minha vida cotidiana, eu gosto da minha vida como ela é, eu amo a minha rotina. Então, eu consegui estruturar, gente, uma vida que é muito boa pra mim, tá? Para outras pessoas pode ser sem graça, tá? Para mim é muito boa. Então eu convido vocês a elegerem as prioridades, estruturar uma rotina boa para vocês. Outra coisa que eu digo, gente, que é muito importante, eu acho que a maternidade tem muito assim romantismo, eu vejo assim. E eu acho que a gente precisa, para ser boa mãe, cuidar muito da gente. Isso para mim já era claro desde muito jovem.
desde antes de ter filhos, né? Eu sempre me coloquei muito em primeiro plano, muito em prioridade. E eu acho que para você ter filhos, quanto mais nós mulheres que criamos meninas, como eu falei aqui, que criamos outras mulheres, é muito importante a gente deixar esse legado para nossas filhas, né? De uma mulher que se prioriza, que se impõe, que se posiciona. Então, tudo que eu faço, mesmo a gente às vezes não percebendo, todo o movimento nosso está educando a nossa geração, né? E a gente que tem filhos está dando um exemplo ali. E esse exemplo, a menina está, ou o menino, captando e está sendo educado por aquilo. Então, nós mulheres, quando a gente decide não se abandonar, ou a gente decide se escolher, a gente está passando um legado lá para nossa filha, ou para o nosso filho também, para a filha mais, né? Então a menina ela consegue ver em você uma inspiração muito poderosa de alguém que cumpre uma rotina, mas que decide não se abandonar. Então isso para mim é muito claro. E aí eu quero saber de vocês, o que é que vocês têm feito na vida de vocês, né? O que é que vocês têm escolhido? É o essencial? Ou tem escolhido tudo? Ou no final das contas vai se deixando para poder manter a rotina da família rodando, você vai se deixando? Fala um pouco de vocês para mim. Mônica colocou nova carinha, um beijo, amiga, que bom ter você aqui. Dani também. Vocês têm conseguido, gente, se priorizar? Fala para mim, eu tô curiosa, que só eu falo aqui, né? Como é que vocês têm conseguido levar a vida de vocês? Tem conseguido ter disciplina para se priorizar? Tem feito escolhas mais conscientes? Tem feito uma rotina que te respeite? Porque mulher, eu falo porque eu converso com muitas mulheres e alunas, né? Em alguns momentos a gente quer tanto agradar que a gente acaba se encaixando numa rotina que não respeita a gente, né? Então, assim, eu quero que vocês hoje parem e pensem, né? A rotina que vocês têm vivido hoje é para agradar alguém ou é para você? É uma rotina real mesmo? É para agradar alguém? Isso é muito importante para que a gente não se abandone. Ou até se a gente se abandonou em algum momento, que a gente volte naquele lugar e se resgate. Então avalie hoje a rotina de vocês. Essa rotina que eu tenho hoje, ela me respeita? Ou eu faço para agradar alguém, mas se fosse só por mim eu faria diferente? Analise isso. Então um convite que eu faço a vocês é sempre eleger as prioridades. Eu falei das minhas aqui, né? Que a família trabalha com resultado. E minha saúde física e emocional, dou muita atenção. Terça tarde mesmo é um dia que eu fecho minha agenda e eu cuido da minha saúde espiritual, né? É interessante. Se pensasse isso há um tempo atrás, não, Karine jamais faria isso hoje, terça tarde, amanhã à tarde. Eu não atendo o cliente, é um dia que eu tiro para cuidar da minha saúde espiritual. Preste atenção, que coisa importante, que chave. Porque o ganho que eu tenho ali quando eu fecho e paro tudo é muito maior. Mas há um tempo atrás eu jamais faria isso. Eu jamais fecharia uma agenda para cuidar da saúde espiritual. Eu nem sabia que isso existia. Hoje, para mim, é um pilar inegociável. A parte espiritual, a parte emocional, leitura, atividade física, tempo com meus filhos, nem sempre foi assim. Eu era muito acelerada, eu era muito corrida. Eu não tinha tempo, gente, de nada e vivia assim muitos anos, muitos anos. E aí, se você me perguntar, Karine, o resultado era pequeno para o nível de entrega e de correria. É isso que eu acho pior, né? O resultado, inclusive financeiro, era pequeno, era tanto tempo dedicado ao antigo negócio, mas o resultado financeiro bem pouco, né? Eu gostava tanto de ficar naquele lugar, ficava horas naquela empresa, mas o que eu vejo é que o resultado era pequeno. Hoje na minha cabeça está bem claro que eu não tenho que dar conta de tudo e eu dou conta do que importa. E eu decidi esclarecer para mim o que é que importa para você hoje, né? Quando meu terceiro filho nasceu, eu já estava com mais de 40 anos e aí eu estava começando uma nova carreira. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu estou grávida, começando um novo negócio e a gravidez chegou na hora, na minha cabeça, na hora errada, na hora que eu era para dar um start na minha vida, a gravidez chegou. E ali eu tive que reestruturar toda a rota, né, o que eu tinha programado. A gravidez foi cansativa demais no final, o pós-parto também foi cansativo, eu aumentei muito de peso, então eu dei um freio, eu fui obrigada a frear. E naquele freio ali, eu fui obrigada a me reestruturar e a criar uma rotina nova, organizada, com resultado, que hoje virou o método disciplina, né? Então esse método surgiu para quando eu decidi organizar minha rotina, estava muito bagunçada, eu tive muitos desafios quando o Thiago nasceu, para manter o ajuste da minha casa, eu estava encerrando o negócio, ele nasceu,
tinha outros 2 filhos, então eu precisei organizar tudo ali e eleger o que era mais importante. A saúde física entrou forte, inicialmente para emagrecer, e hoje virou uma paixão, então a parte da atividade física é essencial. Todas as minhas alunas, eu falo muito da saúde, todas elas começam a cuidar de si envolve cuidar da sua saúde física, da sua alimentação. Então hoje eu busco, né, essa inspiração para a minha vida. E eu convido vocês a eleger a prioridade de vocês, né? A saúde mesmo, por mais que você diga que não tenha tempo, não tem como você envelhecer sem ter essa atenção para a saúde. Até quem está jovem também, a saúde, gente, é o pilar, é a base. A gente não consegue ter uma vida plena, saudável, alcançar objetivos com a saúde deficiente. E aí eu convido vocês hoje a darem atenção. Se vocês não derem atenção, em um dado momento vocês vão ter que ser obrigados a dar atenção a essa saúde. Então esse tempo hoje que você fala que não tem, vai ter que surgir. Então essa minha rotina leve eu estruturo como? Recapitulando aqui, né? Com prioridades, né? Família, trabalho com resultado. Eu estou sempre acompanhando tudo que eu faço hoje. No meu novo trabalho eu meço. Se não está dando resultado, eu corto e crio algo novo e meço novamente. E sempre eu peço a Deus nas minhas orações, Senhor, me dá estratégia. Eu não quero fazer pela minha força, eu quero fazer pelo seu poder, né? Então me dá estratégia para que eu não perca mais tempo, me dá estratégia para que eu consiga o 80-20, né? Para que eu consiga investir energia ali e que tenha colheita, para eu não perder tempo. Eu peço muito isso e busco hoje mentores para me orientar. Eu acredito muito que conselheiros e mentores, eles encurtam o nosso caminho e trazem a estratégia. Por isso que eu falo tanto de mentoria, né? Quantas vezes eu bati cabeça no meu antigo negócio, querendo faturar mais, querendo ganhar mais, mas eu não tinha estratégia. E aí aquela tentativa e erro é tão desgastante, você perde tanto tempo, e aí chega um mentor, como chegou para mim no antigo negócio, e aí em 3 meses meu negócio voou, eu montei time, criei estratégia, porque tinha alguém que sabia mais do que eu. Então hoje eu busco muito. Eu sou mentora de mulheres na área de disciplina e eu faço 2 mentorias, né? Para poder entender esse mundo do digital, que para mim é novidade, e eu entendo que com a mentoria vai ser muito mais fácil. Então, quando eu peço a Deus estratégia, eu sei que eu preciso de pessoas para me ajudar, para traçar ali um caminho que eles já passaram, que vai me encurtar tempo. Tudo isso também, gente, é prioridade hoje. Eu quero ter tempo com a minha família, para isso eu busco aprimoramento e as pessoas para me ajudar. Sozinho é muito mais difícil. Vocês estão gostando? Como é que estão? Me fala um pouco da rotina de vocês. De leveza, de 0 a 10, qual é o grau de leveza? Me falem aí, Mônica, seu Roberto, a rotina é estressante, é corrida, na hora que dorme tá na hora de acordar, como é que é a rotina de vocês? Me falem, tá vivendo no automático? Qual a área da vida, ou a área da vida de vocês que mais te cansa ainda? Falem pra mim, qual a área da vida de vocês, né? Qual a parte da rotina que mais cansa ainda? Mesmo buscando aprimoramento, me fale, Camila, qual a área da sua rotina que mais te cansa ainda? A área da minha rotina que mais me cansa ainda é a produção de conteúdo. Quem me acompanha aqui sabe, eu produzo muito conteúdo aqui pro digital. E eu confesso que essa área me cansa ainda. Eu não tenho quem dividir. E eu produzo conteúdo, eu testo, aí eu acompanho as métricas, produzo mais conteúdo. E como eu falei, né, mais cedo, é tanto conteúdo, é tanta ideia, às vezes algumas pessoas dizendo faça assim, faça assado, que você às vezes fica muito cansada. Então a parte que ainda me cansa é a produção de conteúdo. Mas como eu tenho um cuidado muito com a minha parte emocional, o que é que eu faço? Quando eu vejo que não tá legal, que eu tô indo para um lugar que tá muita coisa, muita informação, aí eu dou uma recuada e aí volto para minha rotina. Eu falei, cara, minha rotina tem que ser leve, volta para esse lugar. E vou buscando aqui estratégias. Falem vocês qual é a parte da rotina que mais cansa. A minha, como eu falei aqui, ainda é a produção de conteúdo. Adoro o atendimento, adoro atender minhas clientes, adoro fazer o relatório delas, medir progresso. Agora, a produção de conteúdo para o digital é a parte da minha rotina que ainda mais me cansa. Deixa eu ver aqui para vocês. Quem chegou depois,
Eu falei de prioridades aqui para poder ter uma rotina mais leve. As minhas prioridades hoje é família, trabalho com resultado e saúde física e emocional. Eu dou muita atenção à minha saúde física. Alimentação super organizada, limpa, simples, para ter um vigor físico. Academia é inegociável. Tempo de oração inegociável. Silêncio, amo silêncio, é inegociável. Tempo de leitura e a saúde, gente, eu cuido muito da minha saúde. E o que eu penso, né? Que amar os filhos, para a gente amar os filhos, a gente tem que amar a gente em primeiro lugar. Para a gente ser uma mãe inteira, a gente tem que estar bem, tem que estar feliz. E eu acho que a gente tem que buscar isso, né? Durante o dia, um momento só para si. Eu busco durante o dia momentos só para mim. Tem sido muito aqui no trabalho, mas em casa também, quando os meninos dormem, eu busco um momento só para mim. Meu marido já sabe, e aí eu sento num lugarzinho ali na minha casa, eu tirei até foto, e leio, fico ali fazendo uma retrospectiva de como foi meu dia. Eu me abasteço sozinha na introspecção. Eu sou muito introspectiva e eu tenho buscado esse lugar. Então foi um prazer estar aqui com vocês. Quem quiser conhecer um pouco mais, gente, da mentoria, quem quiser conhecer, Karine, como é essa leveza, como é que eu faço com a minha vida, me manda um direct com a palavra leveza, que eu vou te orientar a ter uma rotina muito mais leve, organizada, estruturada, dizendo não para coisas que não servem mais, que não fazem mais parte, e dizendo sim para o novo na sua vida, porque é possível, tá bom? É um prazer estar aqui com vocês, espero vocês no direct com a palavra leveza para a gente conversar um pouco mais. Um beijo e até a próxima segunda.